Queria te convidar para, se for possível, ficar de pé para que nós possamos orar. Iniciar esse culto com uma breve conversa com o nosso Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, que nos trouxesse em segurança, com o único propósito de poder entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso melhor, a nossa vida, Senhor. Que Tu possa, Pai, estar presente nesta noite, com o Teu Espírito Santo passeando aqui nesse lugar. Abençoa nossas vidas, faz que a palavra que vai ser ministrada, os louvores que vão ser entoados para Ti, Senhor Deus, penetrem no nosso coração e façam morada e frutifiquem. Esse é o desejo do nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Seu santo nome. Te amo, Deus, Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel todo o tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, toda hora, todo instante. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Seguirá, Senhor. Então declare e diga: és fiel, Senhor, Tu és fiel para mim. És fiel em todo tempo, Tu és bom. Todo tempo tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
Coisa boa, a gente saber que a gente tem um Deus que é bom demais. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Louvores, honra, glória a Ele. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre ao único Rei, eternamente, porque Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Coisa boa louvar o Senhor, adorar Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza.
Vamos declarar isso louvando. É para o Senhor, é para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por toda a minha vida, ó Senhor, eu te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, ela é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Eu já vi fogo, já vi fogo. Já vivi tantos peixes, mas como sempre, mas tua voz me acalmou. É Ele que dá ordem, tu dás ordem às estrelas. É Ele, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Eu creio que não há ferrolho, não tem porta fechada, não há ferrolho, nem porta, não há não, que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma sempre na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra, ela é pura, escuro para os que nele creem. Não, não, não há ferrolho, nem porta nenhuma que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, não há não, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, com certeza ela se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra, ela é pura, é escudo para os que nele creem. Aleluia, aleluia. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Podem sentar, podem sentar. Muitas vezes nós, quando vamos orar, quando vamos nos relacionar com Deus, nós pensamos que temos que fazer uma oração elaborada, aquela oração comprida, e passar 3 horas orando e suando ali. É verdade que tempo, intimidade com Deus tem que ser o máximo que a gente puder. Mas eu queria ler aqui, antes de fazer uma oração, o menor capítulo da Bíblia. Alguns devem saber, esse menor capítulo é o Salmos 117, com 2 versículos. E assim diz ele: louve ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre.
Aleluia. Não precisamos de coisas muito prolongadas. O que Deus espera é o nosso coração, é o derramar do nosso amor, do nosso coração, da nossa vida aos pés dele. Então feche seus olhos onde você está. Vamos fazer uma oração para Deus. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Queremos primeiro agradecer por tudo que recebemos, por esta noite, por chegarmos à tua casa, Senhor, e poder ouvir um pouco da tua palavra. Queremos aqui nos derramar na sua presença, Senhor, com oração sincera e para ti, Senhor, nos derramar em espírito e em verdade. Pai, nos dá um pouco dessa tua fidelidade, para que nós reconheçamos a nossa fidelidade a ti e não andemos perdidos, divagando ou de forma à toa, Senhor, mas sendo fiéis e com propósito na tua palavra, em direção à tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. E seguindo, a gente segue com um momento de generosidade. E falando de generosidade, fidelidade, Deus nos chama a ser fiel a Ele. E o que é ser fiel a Deus? O que é honrar a Deus? Vocês já pensaram nisso? É como eu falei no início, é derramar na presença, é entregar o melhor a Ele, é entregar o nosso melhor a Ele. E fidelidade e generosidade não está diretamente relacionada à quantidade. Está relacionado sim à sua totalidade de espírito, de amor, de entrega, mas não é quantidade financeira, não são sobre dígitos, não é sobre números. Então Deus chama hoje a cada um a fazer parte disso, a entregar o seu melhor na casa do Senhor, crendo que Ele é o Deus de toda provisão, é o Deus do amor, é o Deus que nos dá vida, é o Deus que cura, Ele é o Deus das nossas vidas. Então nunca, e quando eu falo nunca é com letras maiúsculas e garrafais, nunca uma oferta deve ser entregue no altar com pesar, com medo. Por que vai me faltar? Por que é o dinheiro disso? Por que aquilo? Não. Entenda que a fidelidade, a generosidade em Cristo é entregar com alegria, entendendo que muito mais Ele já me deu. Eu não estou entregando, eu não estou pagando, eu estou devolvendo. Então hoje eu queria convidar toda a igreja a fazer essa oferta, essa generosidade, seus dízimos em amor e com alegria, aquilo que Deus nos chama, com fidelidade, aquilo que Ele nos dá, e Ele nos dá tudo. Então aqui estão nossas formas de estar ofertando. Temos o QR Code para fazer o Pix, temos aí os dados para fazer transferência bancárias, temos a maquininha para fazer também no cartão, e no bolsão à frente tem um envelope, caso você queira fazer através de espécie, porque nossas voluntárias estarão passando com aquele sorriso lindo para receber essas ofertas. Vamos louvar enquanto as voluntárias passam com a salva. Nós possamos sempre ansiar mais dele, menos de nós, que a gente possa ser sempre bem pequenininho perto do Senhor, para que Ele cresça, para que a gente fique cada vez mais diminuído, que apenas Ele cresça.
a humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor. Nós queremos mais, muito mais, mais. Nós queremos sentir teu derramar, Senhor, mais de ti. Diminui a gente, menos de mim, menos de mim. Glória a Jesus. Cremos que até aqui Deus já falou poderosamente aos nossos corações por meio do louvor, da oração, da comunhão e de toda a adoração que entregamos a Ele. Mas o Senhor quer fazer ainda mais. Então, prepare o seu coração com fé e expectativa. Antes, receba mais uma porção do céu, apontando a câmera do seu smartphone para o QR Code na cadeira à sua frente. Você também pode se conectar na nossa rede Wi-Fi. Igreja Trindade. Todos prontos? Abra o coração. Vai começar a ministração da poderosa Palavra de Deus. Boa noite, família. Graça e paz. Que alegria, hein? Quanta gente linda do céu, quinta-feira, e a gente para aqui para adorar o Senhor. Coloca aqui, por favor, o nome da nossa nova série das quintas-feiras. Daqui a pouco a gente vai para o texto. Olha que coisa linda aí, gente. Vocês conseguem ler esse nome que está aqui bem grande comigo? 1, 2, 3. Maranata. Lindo, né? Mês passado a gente viveu uma série em Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e hoje nós estamos iniciando essa série Maranata. A palavra Maranata tem origem no hebraico, no aramaico, desculpa. É a junção de 2 palavras, Maran e Ata. Maran significa nosso Senhor e Ata vem. Então Maranata significa vem, Senhor. Vem, Senhor. Quando nós declaramos Maranata, nós estamos então dizendo, Senhor, nós queremos a tua presença. É uma palavra forte e ela precisa ser pronunciada com muita autoridade, com muita certeza no coração. Porque o que nós estamos declarando é, eu estou pronto para que o Senhor venha. Eu estou pronto para ir para a glória. Eu estou pronto para a eternidade. Uma grande pergunta que nós podemos nos fazer é, estamos prontos para a vinda do Senhor Jesus? A igreja está falando sobre isso. Então, tivemos uma série onde o livro foi entregue e agora a gente meio que voltou para trás. A gente vai falar um pouco sobre o livro. O livro que representa, então, a vida, a nossa eternidade, que é pego por aquele que tem autoridade. E somente ele tem autoridade. Maranata aparece só 2 vezes na Bíblia. A primeira vez ela aparece quando Paulo finaliza a sua epístola aos Coríntios. Capítulo 16, no verso 22, o texto diz, se alguém não ama o Senhor,
seja amaldiçoado, e ele diz, vem Senhor, ou seja, Maranata. Ou quando João está finalizando o livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 20, ele diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor, Maranata. Então, tanto Paulo quanto João, eles estão falando sobre a vinda de Jesus, porque o próprio Jesus falou que viria. Ele diz em Mateus 16, 27, pois o Filho do Homem virá, olha que coisa linda, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com aquilo que ele tem feito. Quando a gente fala de escatologia, a gente fica com tanta confusão na cabeça, né? São tantos pensamentos diferentes, a gente quer entrar nesse assunto, mas assim, a nossa função nessa série não vai ser destrinchar a escatologia, mas sim falar sobre a necessidade de estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus, para poder declararmos Maranata com autoridade, com um desejo forte no coração. Sim, Senhor, vem, porque eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, eu estou pronto no Espírito, eu sou um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Sim, Senhor, me arrependi dos meus pecados. Sim, ó Pai, eu estou vivendo uma nova vida, eu fui alvo da Tua graça, eu sou fiel às Escrituras e eu vou seguir contigo. Maranata. Vamos abrir a Bíblia então em Apocalipse capítulo 5 e vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Apocalipse 5, verso 1 ao verso 10. O texto então vai nos dizer: então na mão direita daquele que estava sentado no trono vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo dela, que pudesse então abrir esse livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, essa cena é forte. Veja, João, ele está na sala do trono da graça, ele está na presença, e ele então vê o livro, mas ninguém tem autoridade para pegar, ninguém tem autoridade para romper os selos, e então ele começa a chorar. Ele não encontrava ninguém que era digno de abri-lo, nem de lê-lo. Então um dos 24 anciões disse: não chore, aleluia. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Glória a Deus por isso. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido morto, sacrificado, humilhado, espancado, escorraçado, mas que agora estava de pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos anciões tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam 7 espíritos de Deus enviado a todas as partes da terra. E ele deu um passo à frente, recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Pode passar. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração do povo santo. E entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Aleluia. Quantos podem dizer Maranata comigo? 1, 2, 3. Maranata. Isso mesmo. Tu és digno de abrir o livro
e lê-lo. Só Ele é digno de tudo isso. Então, a gente vai nesse mês, todas as quintas-feiras, meditar sobre esse tema, entendendo sobre o plano de Deus, através da obra de Cristo, da sua vinda, morte, paixão, ressurreição, ascensão, e que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós vamos com Ele. Quando a gente fala sobre isso, é importante a gente ter em mente que a vida cristã é isso. Para a gente não ficar floreando as coisas. Tem muita gente vendendo vida cristã como bênção material. Você dá aqui, barganha ali, Deus te dá ali. Mas vida cristã é viver debaixo dessa certeza. O Cordeiro cumpriu cabalmente a sua obra. Ele não veio como um coitadinho, ele veio como um rei. Ele veio para cumprir uma agenda estabelecida no céu. E porque ele cumpriu, ele subiu aos céus e recebeu agora a autoridade. E o que ele está fazendo agora, ao abrir os selos, é o quê? Preparar o ambiente para a sua volta. Nós falamos sobre isso na série passada. O que estamos fazendo nessa é só dar continuidade agora, para que a gente possa ser uma igreja, um povo santo, um povo preparado, um povo que vive uma vida disponível para a sua vinda. Nós precisamos estar o tempo inteiro com as nossas lamparinas acesas. Não tem que viver de brincadeira não, do tipo, Jesus não veio até agora de manhã, então agora de tarde eu vou fazer o que eu quero. Porque Ele mesmo diz que quando virá como um ladrão. Ele chegará de surpresa. Aquele que tiver de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos estar em todo tempo e fora de tempo, vivendo uma vida intencional para a sua volta. Cuidando, sim, daquilo que é nosso, dos nossos planos, dos nossos projetos, sabe? Mas em todas essas coisas, sermos um povo atento, um povo fiel, intencionalidade nas coisas do céu, para que a gente não se perca, para que a gente não vagueie pelo mar do nada. E se Cristo voltar, quem serei eu? Eu serei como aquele que corre à sua presença para lhe adorar, porque sabe que os seus anjos virão nos recolher? Ou serei como aquele que irá se esconder embaixo da cama, dos bancos da igreja, nas catacumbas, nas cavernas, onde puder? Porque em seu coração há uma certeza de uma vida em pecados, com todas as oportunidades que Deus nos deu para vivermos uma vida com Ele. O nome dessa mensagem de hoje é Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E o primeiro ponto que a gente vai trazer é entender a suficiência dele. Ele é suficiente. Não há outro. Não há subterfúgio. Não há atalho. Não há jeitinho brasileiro nesse negócio. Cristo precisa ser tudo em todos. Ele precisa ser o alvo, o foco. Ele e somente Ele. João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num tempo onde existia sacrifício de cordeiro. Um cordeirinho, sem mancha, sem defeito, era sacrificado pelo perdão de pecados. Um cordeiro sem defeitos. Por isso Pedro declarou em 1 Pedro 1,19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Sim, é pelo seu sangue que nós encontramos vida. É pelo seu sangue que nós encontramos o perdão dos nossos pecados. É pelo seu sangue, é pelo sangue dele, não é pelo sangue de animais, não é pelo sangue de bode, de vaca, não é pelo sacrifício de pessoas, é pelo sacrifício único de Jesus Cristo.
Não haverá outro sacrifício. Quando Cristo morreu naquela cruz suja, Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Quando Ele morreu naquela cruz negra e mesquinha, o véu se rasgou e agora nós temos acesso a Ele, a sala do trono da graça, a esse ambiente onde Ele, como um cordeiro que esteve morto e agora está vivo, recebe o livro. Esse ambiente que João acessou é o ambiente que espiritualmente eu e você acessamos quando dobramos os nossos joelhos e estamos em oração. É esse o ambiente que eu e você precisamos estar inseridos. É por isso que oração, vida de oração, intimidade, viver com Cristo, queimar no secreto é algo sério. Não é brinquedinho para a gente estar fazendo de qualquer jeito. Porque nós adentramos a sala do trono da graça. Nós estamos na presença do Pai. Nós estamos então declarando o Cordeiro de Deus. E entender que o Cordeiro é tudo que eu e você precisamos. Isaías profetizou sobre ele no capítulo 53. E no verso 7 ele diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores ficou calada, não abriu a boca. Ele veio por isso, para isso. E na sua cruz estava o meu nome. Sabe, as suas quedas eram as minhas quedas. As suas dores eram as nossas dores. Mas pelas suas feridas, nós fomos sarados para viver uma nova vida. E hoje declarar: Maranata. Jesus, em sua santidade, sem pecados, Ele é o Cordeiro perfeito. A sua morte não foi o fim, mas foi o sacrifício final. A partir de Cristo, não existe mais sacrifício de animais. Ele é o sacrifício perfeito. E somente Ele poderia pagar esse preço. Não existe outro que não nascesse em pecado, não tivesse pecado, não vivesse em pecados. Mas Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, era o único. E Ele sim, hoje é o nosso suficiente Senhor e Salvador. O plano de Deus é que a fé no sacrifício nos resgate. É que a fé nesse sacrifício mude a nossa mente. Gera uma metanoia. Sabe o que é uma metanoia? É uma mudança completa. Eu pensava de um jeito, eu não penso mais. Eu focava nas crises, eu não foco mais. Eu vivia dos meus traumas, eu não vivo mais. Esse sangue gera em mim e em você o novo nascimento. Então, aquela vida não é mais essa vida. Aquele sentimento não é mais o meu sentimento. Eu fui lavado por esse sangue, e esse sangue me deixou agora mais alvo que a neve. Os meus pecados de outrora foram na outrora, ficaram em outrora e não vêm para o meu presente, muito menos me acompanha para o futuro e o destino profético que o Senhor tem para a minha vida. Então a gente não olha mais para o que foi, nós focamos em quem somos e nos preparamos para viver uma história poderosa. É uma história de vida, é uma história de transformação, é uma história que impacta, é uma história digna de ser contada. De um homem ou de uma mulher que de fato hoje é uma nova criatura, vive num novo ambiente da graça. Quando a gente olha para esse sacrifício, ele não é uma historinha triste, mas é o palco da graça de Deus, é o ambiente da nossa transformação. É lá, foi lá, naquele lugar sujo, fedido, de humilhação, de escárnio, de zombaria, que eu e você encontramos o perdão, a restauração e a vida eterna. Se isso não for o suficiente para dar um start na sua mente, dar um reset nos seus projetos, sabe? Mudar completamente o seu modo de viver, de pensar,
tem algo errado, precisa de conserto, é com o joelho dobrado. Maranata, Senhor. Vem com tudo, Pai. É pelo sangue que nós somos sarados, justificados, remidos. Agora imagina comigo o livro e o seu nome escrito no livro da vida. Não há sucesso na terra que seja mais importante ou que roube a nossa alegria de termos o nosso nome no livro da vida. Jesus declarou: alegrem-se, porque seus nomes estão escritos no céu. Nós somos alvo dessa graça, podemos viver nessa certeza. Agora, honrar essa certeza, amar essa certeza, se alegrar nessa certeza, viver por essa certeza. O meu nome está escrito no livro da vida. Diga isso comigo: o meu nome. Peraí, vamos ver se o seu nome está. Qual foi a caneta? Porque bique a chuva apaga. Mas o seu nome naquele livro foi escrito com tinta vermelha do sangue de Jesus de Nazaré. Então diga com fé: o meu nome está escrito no livro da vida. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele é suficiente. E nós declaramos: aleluia, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas Ele também é soberano sobre todas as coisas. No texto de Apocalipse que nós lemos, o texto vai nos falar que João chora, porque não tem ninguém. Você imagina, eu, Rodrigo, não, você não é digno. Mas o Papa, não é digno. Bispo, não é digno. Os apóstolos, não são dignos. As 12 tribos de Israel, não são dignos. Vai catalogando na sua mente quem você quiser. Vovó, passou a vida na igreja. Não é digno. O Cordeiro, somente Ele é digno. O texto diz: então viu o Cordeiro, que parecia ter estado morto, agora ele estava de pé. O diabo celebrou. O diabo tinha certeza que tinha ganho. Mas agora o Cordeiro estava de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos. Ele tinha 7 chifres, ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproxima, ele recebe o livro de quem está sentado no trono. Olha que poderoso, hein? Ele parecia ter estado morto, mas ele vive, ele reina pelo século dos séculos, pelos séculos sem fim. Ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, e sem ele nada seria feito. Ele recebe o livro como quem recebe a escritura, a posse daquilo que já é seu. É dele, e ele simplesmente agora está recebendo a escritura da casa, aquilo que desde o início já era seu por direito. E agora, queridos, eu e você estamos com os nossos nomes escritos. Maranata, Senhor, estamos prontos para viver isso. Ele recebe o livro da mão do Pai. Michael Gorman, um estudioso do Novo Testamento, ele certa vez declarou assim: o poder do Cordeiro, a sua conquista, não é revelado na força bruta associada ao leão, como é declarado, o leão da tribo de Judá, mas no poder da fidelidade até a morte. E fidelidade é a palavra-chave para uma vida. Um homem de caráter, de valor, é um homem fiel. Uma mulher
de honra, de respeito. É uma mulher fiel. Uma família precisa viver em fidelidade. Eu e você somos chamados em todo tempo à fidelidade. Assim como Cristo foi fiel à missão, foi fiel ao Pai, eu e você precisamos viver nessa mesma linha de fidelidade com os céus, porque somente sendo fiel com Ele, nós seremos fiel com o nosso próximo. O texto, então, Gorman ele diz, fidelidade até a morte. Aí ele aplica, uma morte violenta que resultou no resgate de um povo real e sacerdote para Deus. Eu e você. O sacrifício de Jesus, ele vai levar a ele pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as nações. E sabe o legal disso? É que vai confundir os sábios. Não há diferença. Em Cristo nós somos um. Acabou, parou. Você pode querer viver uma vida diferente da minha. Você pode conquistar coisas que eu nunca vou conquistar. Mas eu quero te dizer que nós estaremos juntos no mesmo lugar. Lá em cima, nada te tornará melhor ou pior do que ninguém. É por isso que Cristo nos ensina que aqui na terra o mundo pensa de um jeito, a gente precisa pensar de outro, porque a gente já está vivendo na preparação. Eu e você já estamos sendo preparados para o céu, gente. Eu e você já vivemos na terra o antigozo desse momento da graça. Pensa comigo, imagina a cena, Jesus voltando. Pessoas de todos os lugares, todos os povos, com seus joelhos no chão, declarando, eis o Cordeiro, Ele veio, e Ele veio para me buscar, declarando que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós temos a mania de criar os nossos próprios deuses. Nós temos mania de pensar somente em nós mesmos. E a gente cria todo tipo de coisas, lugares, situações. E a gente vai criando deuses, ambientes, que nos afastam dessa presença, dessa suficiência do Cordeiro, da sua obra, para que a gente possa avançar como verdadeiros cristãos, discípulos extraordinários de Jesus. Coisas que nos impedem de sermos uma obra transformada para transformar, de servir com excelência, de buscar mais do Senhor. Dizer Maranata é dizer eu estou preparado, eu estou pronto para a batalha. Vem, Senhor Jesus. Eu quero subir contigo aos céus. Vem, Senhor Jesus. Eu não tenho medo da tua vinda. Eu já queimei as carroças. Eu já larguei os barcos. Eu já deixei que os mortos sepultassem os mortos. Eu já abri mão da minha vida. Eu já morri para mim, para que Cristo viva em mim. Então eu sou alguém pronto, preparado e ansioso para esse grande dia chegar. Nada nem ninguém tem poder para nos separar quando nós estamos assim. É por isso que Paulo declara em sua carta aos Romanos: pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Ele é soberano e no nome dele há poder e autoridade. Mas ele também é digno de toda adoração. E olha, somente Ele é digno de adoração. Nós vivemos num tempo onde as pessoas procuram celebridades para adorar. Mas nós não fomos feitos para ser adorados, nós fomos feitos para adorar. O Cordeiro é digno porque se fez sacrifício, é exaltado porque Ele foi o primeiro a se humilhar.
Antes da exaltação, houve a humilhação. A gente quer ser exaltado, a gente quer ver o nosso nome marcado na história. A gente quer sucesso, a gente quer luz, a gente quer palco, a gente quer fama, a gente quer ver pessoas nos seguindo, falando do nosso nome, contando a nossa história. Mas antes de tudo isso acontecer com Cristo, Ele primeiro se humilhou. A minha pergunta para você nessa noite é: e você se humilha na presença, se rasga na presença, se derrama na presença, se humilha na frente dEle? A presença dEle é o suficiente para quebrar a nossa vida. Não há como estar na presença do Senhor sem que os nossos olhos recaiam em lágrimas. A glória do Senhor nos constrange, nos coloca em nosso lugar. É por isso que um homem e uma mulher de Deus vive em uma vida cadenciada, de humildade, porque sabe que é deles o reino dos céus, como o próprio Cristo declarou. Apocalipse capítulo 5, nos versos 8 e na parte A do verso 9 vai dizer: ao recebê-los 4 seres viventes e os 24 anciões, coloca aqui na tela por favor, verso 8 e 9. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, fizeram o quê? Prostraram-se. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho na presença do Pai? A gente não vai entrar nessa teologia de quem eram os 4 seres, os 24, assim, não, eram as 12 tribos, 12 apóstolos. Eles eram seres na sala do trono da graça. Eles estavam de frente ao trono. E ao verem o Cordeiro com o livro na mão, eles se prostraram. Você nunca será tão grande na vida como quando os seus joelhos se dobram. Podemos ser gigantes quando decidimos dobrar os nossos joelhos. Eles se prostraram. Essa é a posição da igreja. O mundo busca exaltação, fama, poder. O mundo está embriagado, preso em vícios, idolatria, mas doente. Nessa liberdade do homem, nessa falsa liberdade, ele tem encontrado cadeias profundas para viver. E quanto mais ele se afasta de Deus, mais altivo ele fica. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais prostrados estamos. Quantas vezes a gente, ao invés de nos prostrar na presença de Deus todos os dias, criamos os nossos deuses, falsos ídolos. Criamos deuses até inocentemente. Um filho torna-se um Deus. Um cônjuge torna-se um Deus. Uma casa, uma viagem, um projeto, uma bebida. Eu não sei lá o que. O que eu sei é que a gente tem mania de criar os nossos bezerros de ouro. E ao invés de sermos seres apaixonados, prostrados pelo Senhor Jesus, estamos idolatrando pessoas, quando na verdade só um é digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. É o Cordeiro que venceu a morte e tem um livro nas mãos. O verso 13 vai dizer: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Coloca na tela o verso 13. E eu vou pedir para vocês lerem. Verso 13. Só abrir a Bíblia lá em cima. Rolix do lado esquerdo. Você vai conseguir achar o verso 13. Canto esquerdo da tela. Lá no cantinho esquerdo, em cima. Isso, aí. Pronto. Vamos ler juntos, gente? Vocês podem ler comigo? Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. Amém. Só Ele é digno de toda adoração. Nós não fomos criados para ser adorados. Vocês já viram as celebridades acabando com sua vida? Droga, prostituição, dívidas, porque não suportam a glória, não suportam a idolatria. O homem não foi feito para ser adorado. Nós somos criaturas, feituras dele, a imagem dele, para a sua glória, para a sua adoração, para a adoração somente dele. Você não suportará o peso da adoração, mas a ele entregue um louvor verdadeiro, em espírito e em verdade, ao único que é digno. Verso 12 vai dizer: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E eu vou concluindo essa mensagem. Vou pedir para o louvor estar conosco aqui. Hebreus capítulo 9, verso 29. O autor de Hebreus nos escreve assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Aguardamos com grande expectativa esse dia. Não importa se a vida vai nos machucar. Não é sobre os problemas, as traições, os enganos, as mentiras, as falsidades. Não é sobre as nossas quedas e os nossos levantares. Não é sobre o nosso diploma ou a falta dele, a nossa conta bancária cheia ou ela vazia. Não é sobre a viagem que fazemos ou ficar em casa. Não é sobre a mesa farta ou o amor sobre uma mesa com pouco. Tudo é sobre a ardente expectativa da vinda do Cordeiro, que voltará uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para nos resgatar, para te resgatar, te resgatar. Você consegue abraçar essa verdade assim com muito amor? Foi por você. Um dia ouviremos: entrem benditos de meu Pai. A mesa das bodas do Cordeiro está posta. Há uma festa. Há um novo céu e uma nova terra. Há uma presença. Não haverá mais dores, medos, angústias. Não. É por isso que viver o antegozo disso é entender que as coisas velhas para trás ficam. Nada, absolutamente nada disso entrará no céu.
nós seremos como Ele. A sua vida é a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Eu estou falando para pessoas aqui que chegaram nessa noite presas a situações de sufocamento, de traições, de medos, de engano, e que por vezes isso trouxe um esfriamento da fé ou um medo de situações. Foca na esperança da sua vinda. Vive uma vida com Ele, por Ele, para Ele. Ele é suficiente. E todo louvor seja dado somente a Ti, Senhor Jesus. Te damos os nossos corações em inteireza nessa noite. Por isso oramos, declaramos: Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor faça em nós como bem entenderes, pois só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se em Tua presença. E nós, vamos ficar sentados? Ou vamos nos prostrar também? Nesse culto de oração, eu te convido aí no seu lugar a dobrar os seus joelhos, se você assim puder, na presença do Cordeiro. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Estamos em Tua presença, Senhor. Somos a Tua igreja. Somos o Teu povo. Somos o fruto da Tua obra. Ainda imperfeitos, mas buscando uma vida de santidade. Clamamos por mais de Ti. Que o Teu Espírito tome a completude do nosso ser. Mude o nosso modo de ver a vida, o nosso jeito de pensar, os lugares que queremos estar. Que a Tua glória seja o nosso objetivo. Que nós possamos Te glorificar em nossos lares, Senhor. Amando os nossos filhos, respeitando o nosso cônjuge. Que no nosso trabalho possamos Te honrar em tudo e em todas as coisas. Que na Tua igreja, nossa família espiritual que nos foi dada com tanto amor, amada pelo Cordeiro e sendo preparada para a Sua volta, nós possamos gerar frutos a 100 por 1. Que nessa ardente expectativa da Tua vinda, nós nos apeguemos somente a essa verdade absoluta: o Cordeiro esteve como morto, mas vive pelo século dos séculos, pelos séculos sem fim. Ele é adorado por anjos, arcanjos, serafins e querubins. É sobre Ele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aleluia. Abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Cura as nossas enfermidades, as nossas rejeições, o nosso ambiente de tristeza. Quebra de nós, Senhor. Maranata, Maranata, Senhor. Vem para transformar tudo e fazer tudo novo. Vem com Teu poder e graça. Que hoje a nossa entrega seja completa. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Se um dia dobramos os nossos joelhos para coisas, lugares, não mais, não mais, não mais.
Se um dia louvamos e adoramos os nossos bezerros de ouro, que na vida criamos, talvez seja o nosso corpo, talvez sejam os nossos bens, talvez sejam os nossos lugares, talvez seja até a nossa família. Se adoramos algo ou alguém, Senhor, que não era Ti, que nessa noite, com uma confissão sincera, um arrependimento e uma entrega incondicional, possamos estar somente em Ti, Te adorar, porque só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno. Vem, Espírito, vem quebrar de nossos corações os nossos ídolos mudos, as nossas falsas idolatrias. Tira as nossas ganâncias, a nossa vaidade, a nossa altivez de espírito. Quebra o nosso orgulho e nos transforma em Tua imagem e semelhança. Há uma preparação em nós. Nos ajuda para sermos melhores do que ontem, em preparação para que amanhã sejamos ainda melhores que hoje. Só Tu és digno, Cordeiro. Por isso declaramos: vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar e adorar Ele. Glória a Deus.
Amém. Fica de pé para a gente encerrar a nossa celebração. Só tenho um aviso para dar para você. É que no Santo dos Santos a fumaça te esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tua graça. Glória a Deus. Agora que eu vejo vocês, tão lindos. Ô, vocês estão saindo daqui mais bonitos. Uau. Gente, próximo domingo, culto, 10 da manhã, culto às 18 horas. No culto das 18, nós vamos estar recebendo aqui conosco o bispo Márcio Meira, que estará celebrando mais uma festa do Sim, onde 27 pessoas estão inscritas para se tornarem membros oficiais na nossa comunidade de fé, na nossa família. Será uma noite linda. Festa do Sim é noite de louvor, adoração, palavra e muita alegria. Até o repertório já está diferente. Mandaram o repertório hoje. Eu disse: olha, é só celebração, é só para cima. Pô, vai pular, dançar, adorar. E vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vai ser a cor mais linda do mundo. Então, nesse domingo, venha, escolha o seu horário, 10 ou 18 horas. Se você puder, venha logo nos dois, que vai ser bênção do céu. E traz um com você. Traz um com você. Traz um amigo, traz um parente, traz um familiar, traz um vizinho. Traz aquela pessoa que mentiu para você, que te enganou, que te roubou. Tá todo mundo. Aqui na igreja a gente resolve. A gente fala de Cristo, Cristo muda tudo, restaura, faz nova todas as coisas. Nele as coisas velhas para trás ficam. Você vai aprender a amar, perdoar, deixar de julgar e viver debaixo dessa graça linda. Então recebe um presente do meu coração. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa para você. Temos um aniversariante na casa hoje. Quando vocês saírem, vocês dão os parabéns a esse rapazinho lindo que está completando 15 anos. Um pouquinho mais, está servindo. Olha que coisa linda. Glória a Deus por isso. Estenda suas mãos para esse altar e receba a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que confunde o mundo em meio às guerras. A paz que te leva à restauração e te coloca no caminho da luz em Cristo Jesus. E no teu nome, Cristo, que reinas com o Pai e com o Filho, nós celebramos e dizemos: Maranata. Amém. 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 Então vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E se vamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz. Deus abençoe a todos e a